Eu estou lendo o livro A Revolta de Atlas e tem um trecho do livro ali que a autora ela faz uma comparação entre os antigos investidores e os investidores modernos. Então eu peguei o ensinamento que ela trouxe nessa comparação ali e associei com investimentos na Petrobras para que eu conseguisse transformar isso em uma aula para você. Então, fica aqui comigo se esse assunto é do seu interesse. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e aqui eu ajudo você a alcançar a liberdade financeira através de investimentos na Bolsa de Valores. Já dá seu like e se inscreve aqui embaixo. Então vamos lá, eu vou começar mostrando para você o trecho do livro que fala sobre isso, tá? Então olha só, o que o livro fala? São os investidores à moda antiga que fazem questão de observar o que os presidentes das companhias andam fazendo. Os modernos não acham isso necessário. Acho que eles nunca querem saber o que andam fazendo. Eles olham para a fita do teleimpressor da bolsa. Ela diz tudo, não é? Aí ela dá uma ironizada aqui, né? Ela diz tudo, não é? Ayn Rand, A Revolta de Atlas. Então, o que ela quis dizer aqui, né? Olha só, são os investidores à moda antiga que fazem questão de observar os presidentes das companhias. O que eles andam fazendo, né? Ou seja, vamos acompanhar quais são os planos da empresa, uma análise quantitativa, quais são os negócios que a empresa está fechando, quais são os nichos que ela está querendo atingir, os problemas que ela quer resolver. Ou seja, vamos analisar o negócio para ver se esse negócio é sustentável no longo prazo. Quem que é o gestor da empresa? Quem que é o presidente da empresa? Quais são as estratégias dele para o futuro? Então veja que aqui eu já te faço uma reflexão com você. De todas as empresas que estão na sua carteira, você sabe quem são os gestores por trás desse negócio? Você sabe qual que é a estratégia do gestor para fazer com que a empresa continue dando lucro? Pensa nisso. Se você sabe disso, você é um investidor à moda antiga. Se não, você corre um risco de ser um dos modernos. E olha só, os modernos não acham isso necessário, né? Para que ficar acompanhando a empresa, o que o gestor vai fazer? Acho que eles nunca querem saber o que andam fazendo. Eles olham... Aqui ele falou assim, ó, acho que eles nunca querem saber o que ando fazendo, porque quem estava falando no livro lá era um presidente de uma empresa, tá? Quando você lê o livro, você vai entender. Depois ele falou assim, ó, eles olham para a fita do teleimpressor da bolsa. Ela diz tudo, não é? Então olha aqui, o próprio presidente de uma empresa aqui, ele estava brincando, né, com os investidores, que os à moda antiga olham o que ele, como presidente de uma empresa, estava realmente pensando em fazer. Agora, os modernos estão nem aí para o que ele faz, né? O que importa é olhar a fita de um teleimpressor. O que é olhar a fita de um teleimpressor, pessoal? Quem fez o curso da Estratégia 500 Pratas já sabe que tem uma parte lá que eu explico sobre especulação e falo até o que é o tape reading, né? Tape reading é a forma de você fazer a leitura da fita. Ou seja, você vai olhando no book de ofertas quem são os compradores, quem são os vendedores e de acordo com a força compradora ou força vendedora, você consegue imaginar para que lado vai o preço. E aqui ele faz uma brincadeira. Eles olham para a fita do teleimpressor. Ou seja, antigamente se imprimia uma fita que era o extrato das operações. Então mostrava lá quem comprou, quem vendeu, quantos lotes de compra, quantos lotes de venda. E baseado naquela movimentação ali, dava para saber se o mercado ia ser empurrado para cima ou para baixo a cotação. E era isso que os investidores, né, de Wall Street começaram a usar e até hoje usam muito isso, né? E aí ele brinca e diz assim, ela diz tudo, não é? Dá uma ironizada, porque é óbvio que ela não diz, porque pode dizer num primeiro momento ali, mas o que realmente vai levar o preço de uma ação para cima ou para baixo é o que vai acontecer na empresa. E ele estava dando essa brincada, por quê? Porque as ações da empresa que ele estava levando em questão ali, elas estavam estufando, estavam subindo o preço. Só que ele tinha uma informação privilegiada, que ele ia soltar um relatório no próximo dia, que a bomba ia estourar, que a empresa dele estava à beira da falência. E ele falou, ó, venda as suas ações a tempo porque vai cair 90% a cotação, né? E não tem como ver isso na fita do teleimpressor, ou seja, fazendo um acompanhamento ali para ver para onde vai o mercado e somente tendo uma informação de quais são os rumos que a empresa está tomando. E aí eu vou fazer uma comparação aqui com a Petrobras. Dá uma olhada só. Aqui eu tenho o gráfico da Petrobras, né? Cara, muita gente
faz investimentos em Petrobras por gráfico, ou porque é grafista, né? Então ele olha, formou um desenho aqui, rompeu uma resistência de alta, agora vai, então vou comprar. Aí ele compra, vende lá em cima e ele vai fazendo essa especulação. Agora, até mesmo investidores de longo prazo, como eu ensino por aqui, né? Investidor de longo prazo, investidor focado em dividendo, ele cai nessa de ir pela cotação, porque ele olha, cara, por exemplo aqui, ó, quando a Petrobras saiu aqui em 2016, e estava lá em 4 e pouco, né, chegou a bater, e aí foi subindo. O cara olha aquilo e ele diz, cara, isso aí não vai parar de subir nunca, eu preciso participar disso. Isso aqui é o famoso FOMO, né, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora. É o efeito FOMO, ele olha subindo, todo mundo comprando, ganhando dinheiro. Pô, o cara que pegou aqui, ó, em 4 e segurou menos de um ano ali, porra, ele ganhou 226%. Isso aqui vira notícia e todo mundo quer participar da festa. Mas o que todo mundo está olhando aqui? Está olhando o gráfico de cotação, está olhando variação de preço. São os investidores modernos que só sabem olhar para isso aqui. Agora, eu tenho uma boa notícia aqui para você, que aí a gente já começa a pensar mais como os investidores mais antigos, a moda antiga, como o livro apresenta para a gente. Você tem que ter em mente que essa variação de cotação aqui, ela não é à toa e não é só por força de mercado. Existe um componente por trás que gera essa movimentação aqui, que é o lucro da empresa. Então veja que se a gente quiser ser um pouco mais sábio, ter um pouco mais de capacidade de prever o movimento dos preços do que a maioria dos investidores, basta você parar de olhar isso aqui e olhar o que causa isso aqui. Mas tem mais passos, calma que eu vou chegar até o final. O primeiro passo é você parar de olhar isso aqui e olhar o lucro. Então vamos lá. Eu vou aqui para o gráfico de lucro da Petrobras, né? Aqui eu já estou trazendo você mais para o investidor à moda antiga. Veja aqui, o lucro da Petrobras em 2015 foi... 2014 ela deu o primeiro prejuízo, né? Depois de longos anos, desde 99 lá ela vinha com lucro. Aí 2014 ela deu prejuízo, 2015, 2016 já começou a recuperar. 2020 quase ela deu prejuízo de novo. Ou seja, 2015 foi um momento bem ruim para ela e 2020 quase ela perdeu a mão de novo. Quando eu vou olhar o gráfico de cotação, 2015 para 2016 ela chegou no fundo do poço, ou seja, eu já sei que isso aqui foi explicado pelo lucro da empresa. Depois ela subiu, 2020 ela deu aquele susto no mercado, olha só o que aconteceu. Ela saiu aqui ó, de R$30 e chegou a bater em R$12, ou seja, 56% de queda. Só que depois ela recuperou, né? E aí, quem comprou aqui e segurou, teve lá, ó, 100, 200% de valorização. Por quê? Porque o lucro explodiu de novo. Então, veja que esse lucro aqui é o que gera aquela movimentação do preço. Tudo bem que é força de mercado, tem mais gente comprando do que vendendo, o preço vai subir. Mas por que é que tem mais gente comprando? Por que os compradores estão indo para cima? Por conta do lucro. Porque eles estão vendo, cara, essa empresa está dando lucro e se está dando lucro, o mercado vai aceitar pagar mais caro por ela, vai subir a cotação, vai pagar mais dividendo, ou seja, tudo que a gente quer. Então, vamos para cima. Logo, eu já sei que a causa da movimentação do preço é isso aqui. Agora, vamos puxar um pouquinho, vamos um pouquinho mais fundo nessa brincadeira aí, vamos tornar um investidor um pouquinho mais à moda antiga ainda? Eu te faço uma pergunta. Qual é a razão disso aqui ter ficado no prejuízo e isso aqui ter ficado, quase fechou no prejuízo aqui também em 2020 e depois ela subir? Aí eu preciso entender a empresa. Por exemplo, a Petrobras, desde que ela mudou para o padrão PPI lá, né, que é o preço por paridade internacional, né? Ou seja, a cotação, o valor que a Petrobras comercializa um barril de petróleo depende do dólar e do preço do barril do petróleo, certo? Se o preço do barril do petróleo está lá embaixo e o dólar está lá embaixo, a Petrobras pode dar prejuízo. Se está lá em cima, ela pode dar lucro. Vamos dar uma estudada no dólar. Olha só, veja que o dólar ele ficou baixo ali até 2012, né? Depois de 2012 para cima, ele foi crescendo e chegou aos patamares que a gente está aí quase 5. Ele explodiu aqui nos últimos, de 2012, 13 para cima, né? Principalmente aqui, ó. Aqui ele começou a subir muito, 2014 para cima. Subiu demais. E aí, se eu for ver, principalmente o maior pico do dólar está aqui, né?
foi de 2020 para frente, foi o maior pico. E a gente vê aqui no lucro dela que o maior lucro que ela teve foi justamente aqui, 2021, 2022. Foi quando o dólar está lá na lua. Outra coisa que a gente tem que considerar, o barril do petróleo. Como eu falei, depende do barril do petróleo e do dólar. Olha a cotação do barril do petróleo, vai lá em cima, vai lá embaixo. Aqui, ó, nessa parte, ela estava dando lucro, por exemplo, 2011 até 2015. A Petrobras estava dando lucro? Vamos ver. Ó, 2011 até 2015 que estava dando lucro. O dólar estava baixo, mas o preço do barril do petróleo estava lá em cima. Estava dando lucro. Depois, caiu aqui para prejuízo, 2014, 15 e 16. Dólar, 14, 15 e 16 estava subindo, porém o preço do barril do petróleo estava despencando. E chegou lá até 30 dólares, né? Lá embaixo o preço do barril do petróleo. Como é uma empresa muito cara, acabou não compensando. E aí depois voltou a subir, caiu. Agora veja que de 2020 teve uma queda ali também. Chegou mais uma vez, praticamente em 25 dólares o preço do barril do petróleo. Foi quando ela quase chegou no prejuízo. Agora, de 2020 para frente foi quando a Petrobras ela nunca teve tanto lucro assim. E eu tive o preço do barril do petróleo saindo de 30 dólares, chegando a bater lá, quase batendo recorde em 135 dólares, certo? Lá em cima, em 2021, 2022 ali, né? E ao mesmo tempo eu tive o dólar também, né? Chegou de maio de 2020 para frente, ele chegou no seu auge. Então eu somando o barril do petróleo lá em cima, o dólar lá em cima, explodiu o lucro da Petrobras. Agora, veja que para eu conseguir chegar à conclusão, se essa cotação aqui da Petrobras, que ela já chegou a bater em 37, e agora ela está aí com 37% de queda. Não, com 37% de queda, certo? Ela está ali em R$23, mais ou menos a cotação dela. Como é que eu sei se isso aqui vai cair ou vai subir? Primeiro, nós temos que avaliar se o preço dela vai continuar no padrão internacional, certo? Porque existe uma grande especulação política para mudar isso aí. Então você teria que acompanhar isso aí. Se ela muda e começa a ter o preço do barril negociado em reais, aí isso aqui que eu estou falando perde efeito. Enquanto continua sendo negociado em dólar, continua valendo essa análise que eu estou fazendo aqui. Então essa é a primeira coisa. Pô, Leandro, por tudo que eu estou acompanhando aqui, eu acho que não. Vai continuar o padrão de preço internacional. Primeira informação nós temos. Segunda informação que eu te pergunto, faz um estudo de mercado aí. Você acha que o dólar ele vai subir ou vai cair? De acordo com análise econômica, política, o momento econômico, político que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. Você acha que o dólar vai cair ou vai subir? Faz essa análise. Terceiro, você acha que o barril do petróleo vai subir ou vai cair? Agora está em 85. E aí, me chamou a atenção porque eu acabei de ler uma notícia aqui, ó, da OPEP, né? Ó, OPEP corta a produção de petróleo em até 1,6 milhão de barris por dia. Porque a OPEP, ela é uma organização dos principais produtores de petróleo do mundo, né? É como se fosse um cartel ali. A OPEP, ela disse se as produtoras vão ter que produzir mais ou menos petróleo. Por que faz isso? Porque quando eu tenho muita oferta de petróleo, mais que a procura, o preço do barril vai lá embaixo, começa a aumentar muito os estoques, né? Quando eu tenho escassez de petróleo, os estoques estão muito baixos, o petróleo vai lá em cima. Sobe muito o preço. Então, olha o que aconteceu aqui. Justamente nesse momento nós saímos de 130 dólares, 120, 130 dólares o barril. Está caindo, né? Continua caindo, já está em 83. Até quando vai cair? Provavelmente não muito, porque a OPEP já falou. Vamos cortar a produção do petróleo em até 1,6 milhão de barris por dia. Ou seja, vamos reduzir os estoques, porque reduzindo os estoques, o preço do petróleo volta a subir. Então eu já tenho uma informação aqui. Pode ser que o preço do petróleo volte a subir. A análise do dólar eu vou deixar para você. Deixa nos comentários se você acha que vai subir ou cair. Ah, Leandro, eu acho que vai subir. Pô, se você acha que vai subir, então nós temos petróleo subindo, dólar subindo. Vai continuar a paridade internacional para a Petrobras? Eu acho que vai. Cara, se a gente casa esses três, petróleo para cima, dólar para cima e continua o padrão de preço internacional, é quase que certo
que isso aqui, ó, vai disparar, vai continuar crescendo, o lucro da Petrobras. E o lucro subindo, eu sei que o preço também sobe. Então veja que você pode ser um investidor ao estilo moderno, aquele que é muito simplista, aquele que olha só no efeito, só na variação do preço. Se você quer ser um pouquinho mais tradicional, um investidor à moda antiga e quer lá na raiz do negócio, o que faz movimentar o preço? O lucro. O que faz movimentar o lucro? O modelo de negócio e as decisões que a empresa está tomando. Nesse caso da Petrobras eu falei, vamos lá, o preço é só o efeito. O que faz movimentar o preço? O lucro. O que faz movimentar o lucro da Petrobras? O padrão de preço que ela segue, o aumento do barril, o aumento do dólar. É claro que tem mais coisas aí, tem os gastos, né? Tem os desvios, tem tudo aquilo que a gente já está cansado de saber. Só que, em condições normais de eficiência da empresa, subindo o preço do dólar, subindo o preço do barril, o lucro explode. Espero que com essa aula aqui, essa reflexão que eu puxei lá do livro, eu tenha te tornado um investidor um pouquinho mais à moda antiga, um pouquinho mais profundo aí nos seus investimentos e não tão superficial, tão moderno como os investidores de hoje em dia. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratos, espero que eu tenha te ajudado. Todos os links na descrição do vídeo, meus cursos, meus treinamentos, minha consultoria, todas as formas que eu posso te ajudar. Até a próxima aula, fui!